another minute. No, I won't, I won't wait another minute. No, I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. Take it up now, take it up. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. Take it up now, take it up. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Uma de hoje ocorreu um protocolo, um cliente protocolou e amanhã vai estar pronto. É uma coisa mais simples. Então assim, vai estar tudo pronto. Se você olhar em termos de horas, vai dar 24 horas. E hoje, depois do curso e tal, eu estou fazendo no prazo de 2 dias, quando não consigo em um. Chegou, corrijo, comunica e a gente tenta fazer o agendamento para a mesma semana. A gente saiu do cartório, 5 horas fechou o cartório, 5 e pouquinho já estava saindo. Aí eu olhei assim pro céu e falei, nossa, que tarde linda. E aí eu me dei conta, e ela falou assim, doutora, hoje eu tô saindo com uma sensação de dever cumprido. E nós fizemos o curso da Chai do prazo zero. E o que a gente pôde perceber? Que a redução de prazo é possível. A princípio nós tínhamos um prazo de 15 dias e hoje nosso prazo está em 4. Então, 4 dias para registro de títulos, né? E menos de um dia para emissão de certidão. E o que é gratificante é você ver o usuário saindo satisfeito da serventia. E isso não tem preço. Então, vale a pena e acreditem, é possível. Boa noite! Que alegria estar novamente aqui com vocês em mais uma aula da Jornada Prazo Zero. Me deem boa noite aí, quem é que está comigo? Diga aí o nome da cidade, da onde que vocês são. Quero saber tudo. Coisa boa estar aqui com vocês. Nossa, muita gente, hein? Muito legal. Pega e manda aviãozinhos aí, ó, convidam mais pessoas para estarem aqui conosco nessa aula de hoje. Clica aí, convida e diz assim, vale a pena, tem muito conteúdo para ser entregue, chama o povo para vir para cá. Eu vou aproveitar e vou colocar aqui o link da aula número 1, da aula de ontem, para quem não assistiu ter acesso. Daí já clica ali e já consegue olhar a aula para garantir o certificado lá no final da nossa jornada, tá bom? Me conte aí quem está aí conosco. Me deem boa noite. Quem está aí? Nossa, muito bom, muito bom. Enquanto o pessoal está chegando, me diz uma coisa. O que você aprendeu ontem que você aplicou hoje aí no seu cartório? O que você já colocou em prática? Me conta aí. Quero saber tudo. Que insight você teve? O que você já colocou lá como um plano de ação? Coloca aí para mim, compartilha comigo tudo. Para as pessoas que estão entrando já ficarem motivadas para a gente fazer aquele trabalho de cooperação. De repente a tua ideia será muito útil para o colega. Não é? Então coloca aí para mim, me conta, o que vocês já fizeram, tiveram de insight, colocaram numa planilha, escreveram lá numa listinha que vão colocar em prática no futuro no cartório, como uma ação futura, como algo já prático, realizável, possível, que vocês já enxergaram, igual eu, depois que eu vejo, não consigo desver. E vocês estão fazendo a mesma coisa. Me contem então. Quero saber tudo. Tá bom? Então, hoje, dia 9, nós vamos iniciar a nossa segunda aula. E para isso, eu vou usar a nossa câmera número 2. Então, vamos começar o conteúdo de hoje.
peguem bloquinho de notas e caneta para anotar muito, muito, muito tudo que nós tivermos de insight, de ideia em conjunto, que o colega colocar aí no chat, que possa ajudar com um mecanismo de ideia, de sugestão para nós trabalharmos em cooperação, beleza? Então vamos iniciar a aula de hoje fazendo uma revisão de ontem. Lá na aula de ontem nós falamos que vários titulares estão frustrados no sentido de não conseguir realizar aquilo que esperam, que demanda de muito tempo, não tem colaborador qualificado, não consegue trabalhar com a gestão da informação, não consegue tomar uma decisão correta, inicia cedo no cartório e trabalha até tarde da noite, né? Então a gente falou muito a respeito disso. Sobre os erros no treinamento de novos colaboradores, né? Que onde não existe um procedimento descrito, onde o novo colaborador senta do lado de um colega mais antigo para aprender e às vezes esse colega antigo não tem a informação correta de fazer aquele ato de uma forma mais célere, mais eficaz e com segurança jurídica. Não que ele não tenha o conhecimento anterior, mas quem sabe é possível fazer de uma forma mais rápida e mais efetiva, né? Então, nós falamos a respeito disso ontem. O excesso de etapas no fluxo e no trâmite do processo. Lembrem aquele desenho que a gente mostrou das 28 etapas e depois das 16 etapas? O vai e volta, vai e volta, vai e volta de documento. E a insegurança jurídica da ficha acompanhar o documento dentro do cartório, né, no ambiente físico. Falta de indicadores de desempenho, a questão de não ter os dados para tomar uma decisão mais correta na primeira vez. E também a respeito da desinformação do fluxo e controle das atividades financeiras. Que não olhamos para o nosso estoque, não compramos certo, não fazemos orçamento para ver o melhor preço, desperdiçamos materiais, desperdiçamos recursos, tanto de pessoas quanto de processos, pagamos horas extras indevidas, porque o fluxo, que é uma etapa anterior, não foi feita com uma qualidade nessa entrega. Então, todos esses pontos nós conversamos ontem mais profundamente, né? Quem não assistiu essa aula, o link já está aí disponível para vocês aí no chat. Clica e reserva para vocês assistirem essa aula antes de assistir a aula de amanhã, para pegar os insights, para pegar as ideias, que o nosso objetivo é reduzir o prazo de vocês durante essas 3 aulas. Então, o método do prazo zero, ele foi desenvolvido para essa redução segura dos prazos, para vocês serem mais célere, entregar melhor o documento com segurança jurídica, usando uma equipe sem estresse, sem estar trabalhando no último prazo, sem pressão, sem doença, gerando resultados magníficos para o usuário e que vai gerar novos negócios para ele dentro das cidades e gerando mais negócios para eles, esses negócios vêm para o cartório de alguma forma. Ou se for imóveis, ou se for tabelionato, ou se for protesto, ou se for registro civil, ou títulos e documentos, enfim. Tudo que a economia faz girar dentro das cidades ajuda na utilização dos serviços prestados pelos cartórios. Então, o prazo zero ele vem para ter esse enfoque, para ajudar os cartórios a reduzirem os seus prazos, mas para atender uma demanda, uma necessidade da sociedade. E eu fiz uma frase que ficou muito legal. Minha equipe, né, que eles são feras, fizeram essa frase, que o caos no seu cartório passa, mas o prazo zero fica. E aquela questão que as pessoas falam, que faz o mutirão no final de semana, coloca tudo em ordem e uma semana de novo está o prazo lá em cima. Com a metodologia do prazo zero, não. Com a metodologia utilizada e seguida. Óbvio que eu não faço um dia e paro de fazer, não, mas eu organizo o processo para a partir de agora ele ser feito dessa forma. Então, nunca mais o prazo aumenta, porque vocês vão estar monitorando ele periodicamente e ajustando todos os gargalos na hora que ele ocorrer, porque vai ocorrer, né? O mundo é dinâmico, as atualizações acontecem, então vocês precisam estar sempre olhando. Então, o caos no seu cartório passa, não tem mais pressão.
Não tem mais entrega no limite do prazo. Não tem mais insatisfação das pessoas em relação à pressão de ter que entregar o documento no determinado horário, no determinado dia. Agora a gente tem um método que vai gerar esse resultado para vocês. Os impactos negativos do prazo alto. O que vocês acham que tem de impacto negativo? Escreve aí no chat para mim. Por que o prazo, quando está alto, prejudica o cartório? O que incomoda vocês quando o prazo de vocês está alto? Escreve aí para eu saber. Me diga, me conta. O que acontece aí com as pessoas, com os usuários, com você titular, que jeito que você fica? Escreve aí. Escreve para mim, participa, colabora, coopera. O que acontece com o fluxo do processo quando o prazo está alto? O que acontece com o meu financeiro quando o prazo está alto? Descreve aí para mim, para eu saber. Eu coloquei aqui alguns pontos que eu acredito serem os mais relevantes e que provavelmente vocês devam ter escrito aí. As filas são gigantescas e a insatisfação do usuário é identificada muito rapidamente. Então, a gente começa a criar filas dentro do cartório e as filas podem ser filas físicas mesmo, filas de contato telefônico, filas de retorno do WhatsApp, filas de agendar reuniões via Meet e via Zoom para resolver problemas, para resolver a insatisfação dos usuários. Então, quando o prazo está alto, existe um movimento maior de pessoas e de reclamações. Quando o prazo está baixo, isso não acontece, porque a pessoa já recebeu o documento, já está resolvido. Então, o prazo alto proporciona isso. Pessoas ficam muito insatisfeitas e eu gero uma demanda maior para o cartório, porque a equipe, em vez de estar fazendo a atividade do dia, ela está resolvendo problemas que são do dia anterior ou dos dias anteriores. Vocês percebem isso? Que ela não está trabalhando no que chegou hoje, porque ela está atendendo uma demanda reprimida, porque o prazo está alto. Então, com isso, eu gero mais pressão. Os índices de erros e retrabalhos são acima do esperado. Claro, como que a pessoa vai estar concentrada executando um ato se existe o telefone tocando que eu preciso atender? Eu preciso ir até o balcão para atender aquele usuário que chegou lá reclamando e que está gritando para todo mundo, então eu preciso resolver o problema dele rápido para liberá-lo quanto antes. Eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Ou, quando eu retorno, eu tento acelerar e daí me proporciona a possibilidade de erro, ou eu tenho que voltar desde o início para analisar ponto por ponto. É óbvio. O prazo alto proporciona um retrabalho muito maior do que o retrabalho normal. Que o retrabalho normal é por exceção, não por procedimento diário. Outro ponto que eu trago aqui, que eu percebo muito aí nos cartórios, é a falta de liberdade e tempo para novas oportunidades. Eu não tenho tempo para ficar pensando novo. Eu não tenho tempo para fazer uma visita de benchmark lá naquele cartório que está redondinho e está funcionando. Não tenho tempo de agendar, nem que seja uma reunião online com esse titular que está com o cartório redondinho que está funcionando. Não tenho tempo para isso, porque eu estou ali no operacional. Eu estou ali tendo que entregar aquele documento naquele dia. Se eu sair do cartório, as pessoas não podem tirar dúvidas comigo. Então, eu preciso estar disponível. Olha só a falta de oportunidade que vocês estão tendo de criar o novo, de criar o melhor para o seu cartório. Mas vocês estando aqui nessa jornada do prazo zero, já é uma possibilidade de vocês receberem o novo, que é isso que nós estamos tentando passar aqui. Algo que funciona em outros lugares, que gerou resultados, tanto lá na consultoria, como para diversos alunos do prazo zero, que é o treinamento online que a gente tem. Vários alunos aplicaram o método lá, #mastigadinho, com orientações, com mentorias, gerando resultado lá no cartório deles e tendo novas oportunidades para ver o que tem de novidade. Como que eu vou implementar o registro eletrônico? Como que eu vou fazer com que aquele prazo seja atendido agora pela nova lei 14.000? Então, eu tenho tempo para pensar em possibilidades.
Mas se eu estiver no sufoco com a minha mesa cheia, com a pilha alta, eu não vou conseguir fazer isso. Outro impacto negativo é a diminuição do faturamento devido à demanda reprimida. Óbvio! Se eu não libero aquele documento, eu não recebo. E não gera a possibilidade de trazer um novo negócio para aquele cliente, para aquele usuário. Então, o faturamento fica reprimido. Nota devolutiva. Não faço certo da primeira vez, dou nota devolutiva, não acelero esse processo, não tento resolver o problema do cliente, do usuário, não recebo. Falta de faturamento. Não recebo o complemento que eu precisava receber. Alguns cartórios recebem um valor mínimo, né, na entrada do protocolo, como outros recebem um valor mais cheio na entrada do protocolo. Mas esse valor ainda não é do cartório, lembram? Né? Esse valor ainda é do usuário, até eu finalizar aquele documento. Por isso que existe uma preocupação gigantesca de reduzir a pilha que está lá no balcão, ou para entrega, que está pronto, ou para entrega com nota devolutiva. O mais rápido vocês executarem essas duas demandas, maior o faturamento do cartório. Nós tivemos clientes que deram depoimento lá no Congresso em São Paulo a respeito disso, que aumentaram o faturamento porque resolveram olhar tudo que tinha lá no balcão, pronto para entrega ou com nota devolutiva ou finalizado, para que recebessem os valores, acelerar o processo. É isso, aumento de faturamento, prazo alto, eu não consigo ter tempo para isso. Eu nem olho para isso, eu nem percebo que isso existe. Quem é aí que tem uma lista pronta agora e sabe quantos documentos tem para retirada no cartório? Quanto que representa o faturamento desses documentos que estão prontos para retirada com complemento de recebimento? Só quem tem na ponta da língua isso tem a informação. Óbvio que, Denise, não tenho aqui porque a aula é de noite e está lá no cartório. Beleza, mas está lá escrito o número. Eu não tenho que buscar essa informação, está lá num lugar específico. E se tiver no Drive, você olha aí no celular agora e tem essa informação sim. Mas se você nem sabe ou acha que, é a mesma coisa que não ter. Porque lembrem que nós falamos ontem a respeito dos indicadores, nós precisamos ter o dado pronto para a tomada de decisão. E o outro ponto que eu percebo que gera um impacto negativo é a equipe totalmente desmotivada. Porque ela sabe que está trabalhando errado. Ela nunca dá conta do serviço do dia, ela nunca fica satisfeita, ela nunca diz assim, nossa, fiz tudo que era para fazer hoje. E ainda tem uns minutinhos de folga aqui. Existe isso. Então, quando o prazo está alto, não existe essa possibilidade. A equipe está sempre na pressão, ela está trabalhando até mais tarde, está recebendo hora extra. E com isso ela está perdendo o tempo de vida dela. Ela fica desmotivada. Ela até se motiva pelo ganho da hora extra, sim. Se motiva sim porque tem lugares que essa hora extra é permanente. Então esse valor já é como se fosse salário. Não é um adicional por aquele período específico. Já faz parte. Né? Ela tem 8 horas diárias e mais 2 horas extras por dia. Já incorporou, né? Já é salário para ela. Na hora que ela faz o gasto dela lá na casa dela, ela já conta com esse valor. Só que isso é uma má gestão do cartório. Se no seu cartório isso está acontecendo, você tem que olhar para isso, porque isso é um gargalo. E isso desmotiva as pessoas. Desmotiva. Então, eu trago aqui para vocês 5 pontos que a gente considera como os que mais geram impacto negativo com o prazo alto. As filas e insatisfação dos usuários, os erros e retrabalhos, a falta de liberdade de buscar novas alternativas, a diminuição de faturamento e a demanda muito reprimida, porque está tudo lá dentro, não sai como é que vai ter novos negócios na cidade, e equipe desmotivada por trabalhar errado. Então, são esses 5 impactos que eu trago aqui para vocês e gostaria muito que vocês refletissem sobre isso. Se isso faz sentido para vocês, se acontece isso lá no cartório de vocês. Coloca aí no chat para mim,
qual desses pontos aqui você acha mais relevante que está acontecendo aí no cartório de vocês, que vai ser o primeiro ponto que vocês vão olhar amanhã de manhã. Escreve aí para mim. Se é o usuário, se é em relação ao usuário, se é em relação aos erros, se é em relação à liberdade, se é em relação ao faturamento ou se é em relação à equipe. Coloca aí no chat para mim. Hashtag e coloca o nome, que eu quero saber qual vai ser o primeiro passo que você vai dar em relação a esses problemas identificados. Bom, eu preciso compartilhar com vocês, ontem eu contei a história de como a gente criou o método do prazo zero e muitos cartórios no país já adquiriram o treinamento online e conseguem aplicar lá no dia a dia, né? Porque lá tá tudo hashtag mastigadinho, os modelos, enfim, tudo. E esse produto, ele ficou muito relevante. Inclusive, nós estamos registrando a marca dele lá no INPI, porque a marca ficou muito forte do prazo zero. E vocês sabem que a Chai tem uma universidade corporativa, né? Que a gente criou ela em maio e agora a gente está com um MBA, né? Em administrador extrajudicial. Depois vocês vão ficar sabendo mais a respeito disso. Só que o mais interessante é que a gente conseguiu que esse treinamento do prazo zero, através da Universidade Corporativa Chai, tivesse a chancela do MEC. Então, quem fizer o treinamento do prazo zero, esse que a gente tem disponibilizado online, com todos os modelos, hashtag mastigadinho, ainda recebe o certificado do MEC em relação a isso. É muito legal, porque isso demonstra que esse treinamento tem muita qualidade, senão o MEC não aprovaria. E a gente recebeu a aprovação, já está disponível lá no site da Faculdade de Brasília, dentro dos cursos de extensão, o prazo zero. Então, quem for por lá, ele está livre, está disponível, vocês vão ver que a faculdade tem toda a descrição dele, enfim, o detalhamento. E nós ficamos muito felizes, né, em poder entregar algo de muita qualidade para os cartórios brasileiros. E eu sou muito grata a todos os alunos, né, quem é aluno aí do prazo zero, implementar na prática, ter uma vida diferente, reduzir os seus prazos, aprender com esse processo, mudar a cultura organizacional lá do cartório através dessa metodologia. Fico muito feliz e muito grata. Então eu trago aqui para vocês alguns pontos. Eu gostaria assim, que vocês parassem de perder tempo e dinheiro fazendo do jeito errado. Para de fazer do jeito errado. Se vocês estão com aqueles impactos lá, insatisfação dos usuários, estão com erros, estão com a equipe desmotivada, estão com problema de faturamento, estão com problema de ter novas ideias, é porque alguma coisa está errada. Então, para de fazer a coisa errada. Seu tempo é ouro. Seu tempo é vida. Seu tempo é precioso. Muitas pessoas dizem assim, hoje eu vou recuperar o tempo perdido e vou fazer isso. Está totalmente enganado. O tempo a gente não recupera. Ou agora a gente pode voltar 15 minutos no relógio, vou recuperar 15 minutos do tempo. Não. O que acontece é que a nossa demanda aumenta agora para colocar a coisa em dia. Nós precisamos fazer um esforço extra dentro de um tempo limitado para colocar em dia. Então, o tempo é ouro. Eu não posso fazer errado e estar perdendo tempo. Eu tenho que fazer a coisa certa já da primeira vez. Lembra a aula de ontem que eu mostrei lá a frase da nossa camiseta? É isso. E tempo é vida, você não recupera. Já passou alguns minutos. Perdi. É vida. Traga a sua equipe junto com você. Eu quero que vocês tragam a equipe para participar disso, para construir em conjunto, para elas perceberem o benefício que elas ganham. Então, sozinho você vai rápido, mas junto você vai muito longe. Lembra que eu falei ontem também? Que lá no treinamento online do prazo zero eu digo assim,
Tragam a sua equipe já desde a primeira aula para participar, para fazer junto com a equipe. E que as pessoas fazem sozinhas, o titular faz sozinho, o responsável pelo cartório faz sozinho o treinamento, e depois vai chegar num ponto que ele não dá conta mais sozinho, porque tem atividade ali para todo mundo. Envolve todo o cartório dentro do processo, porque o cartório não é único. Como que a gente vai entregar algo se ele não é único? Todos os setores fazem parte, então eles têm que estar em conjunto, têm que estar integrado. E daí ele volta para fazer junto com toda a equipe. Perdeu tempo e não teve o apoio da equipe na hora que precisava. Teve que voltar algumas casinhas atrás, igual o Ludo, né? Lembra o Ludo? Para quem tem a minha idade sabe, né? Jogava o dado e ia aumentando as casas, né, dentro do tabuleiro, e tinha um lugar lá que dizia, volte 5 casas. É isso. Então, volta para fazer o certo. Então, faz com a equipe a partir de agora. Eles precisam estar assistindo essas aulas. A aula de ontem está disponível. Você tem que chegar no cartório e organizar que a equipe assista essa jornada do prazo zero, para estar junto, para entender, para ajudar você a chegar no resultado que precisa para atender a demanda da sociedade. Use as ferramentas certas e o método certo, já da primeira vez. O prazo zero é algo que a gente já aplicou em muitos lugares e já gerou resultado. Vocês viram no meu piloto que eu mostrei ontem, eu reduzi 75% do prazo em 15 dias. Então o método funciona. Comece a tomar decisões com dados e indicadores fiéis com a realidade de vocês. Agora, nesse momento. Então, use as ferramentas certas. É a mesma coisa que ir num médico e ele dá um remédio que não vai resolver o teu problema. Tu tá com dor de cabeça, ele dá remédio para dor de barriga. Você toma aquele remédio e continua com o problema. Então, tem que escolher o médico certo, para saber se ele é especialista naquilo que você precisa. Se a pessoa que desenvolveu a ferramenta e o método é especialista naquilo que faz, ou se você aceita qualquer coisa para gerar qualquer resultado. Igual aquela frase da Alice, né, lá no País das Maravilhas, que pergunta para o gato, qual caminho eu devo seguir? E ele responde com uma outra pergunta, para onde você quer ir? E ela não sabe. E daí ele responde, então qualquer lugar serve. Então você tem que saber aonde quer chegar, qual o resultado, qual o indicador. Você quer estar com prazo baixo? Você quer que teus usuários estejam satisfeitos? Quer que a sua equipe esteja trabalhando com leveza e rapidez? E feliz? E você contente que está tudo funcionando e não precisa de você e que você possa estar olhando oportunidades de negócio? É isso. É escolher um método que vai gerar esse resultado para você. Olha para o final e volta buscando as respostas que vai te levar a esse final. E eu quero mostrar para vocês depoimento de duas queridas, né? Cleusimar e Suzana, que participaram do método do prazo zero e aplicaram lá no cartório. Vamos ver o que elas contam para vocês. Hoje trabalhamos com mais leveza, com mais segurança, com energia positiva, o que veio a evidenciar ainda mais a importância do prazo zero na serventia foi a entrada em vigor da medida provisória 1085 de 2021. A redução de prazos pela MP não afetou nosso cotidiano, não causou pânico, não precisei contratar mais colaboradores. Muito pelo contrário, ela foi muito bem-vinda, porque já estávamos trabalhando com os prazos lá no chão. E para finalizar, não posso deixar de compartilhar que o nível de satisfação dos usuários foi lá nas nuvens. Isso é o prazo zero da Chai. É maravilhoso. Tem colaboradores satisfeitos, requerentes satisfeitos e a paz que todos nós queríamos. Trabalhamos menos, com mais qualidade, agilidade e segurança jurídica. Quando, em dezembro, no dia 27 de dezembro de 2021, a gente foi surpreendido pela medida provisória,
onde existia a redução dos prazos, muitos colegas ficaram preocupados com essa redução. No entanto, nós que já vínhamos trabalhando a redução dos prazos e conseguimos manter esses prazos com o programa Prazo Zero, a gente não se preocupou e a gente ficou feliz por ter essa oportunidade de ter conseguido manter o prazo zero. Então, somos gratos a esse programa que a Denise, a Grupo Chai, criou e nos proporcionou. Muito obrigada. Viram só? É magnífico quando as pessoas percebem os seus resultados e podem estar compartilhando aqui com vocês o resultado delas, tendo uma vida muito melhor. E vou contar, a Suzana deu um depoimento lá no congresso da Chai em São Paulo, que aumentou o faturamento em 5 meses, registro de imóveis. Como assim aumenta o faturamento? É uma circunscrição? Ela deu depoimento lá, para todos os que estavam lá ouvindo. É possível. Por quê? Porque está organizado, está olhando as oportunidades, está resolvendo cada gargalo que acontece, mas da forma certa da primeira vez. Ganhando tempo, ganhando vida, ganhando qualidade. Então, vou trazer para vocês alguns pontos que eu acredito que vai ajudar você a olhar para frente, né? Até agora a gente viu os problemas, o que está acontecendo aí no cartório. Agora eu vou trazer algumas oportunidades, algumas soluções para vocês resolverem esses problemas. E a primeira dela é essa visão sistêmica do titular. É o titular que está à frente. É ele que tem que olhar o horizonte e dizer assim, ó, é lá que eu quero chegar. É esse desejo que eu quero ter. O que eu preciso fazer para isso acontecer? Eu tenho que ter uma equipe qualificada, eu tenho que ter um processo ajustado, eu tenho que ter usuários satisfeitos, enfim. Mas ele tem que ter esse olhar amplo, olhando para o que é necessário. E o primeiro ponto que ele precisa olhar é a respeito do propósito. Por que o cartório existe? Para atender uma demanda da sociedade. Se a sociedade não precisasse do serviço do cartório, não precisaria existir, correto? Se o cartório não existe titular do cartório, não existe equipe, certo? É isso. Então, o titular e a equipe precisam trabalhar para atender a necessidade da sociedade, para atender o propósito de existência do cartório. Então, se o propósito de existência do cartório é atender essa sociedade de uma forma segura, de uma forma célere e com eficiência, eu preciso que a minha equipe, o meu cartório, tenha uma cultura organizacional dessa forma. Então, quando chega um documento lá no cartório, eu preciso resolver o problema do cliente. Eu já ouvi vários clientes, donos de imobiliárias, incorporadoras, que eu tenho contato com muito deles, até porque eu preciso estar medindo o mercado, o que o mercado precisa para trazer para os cartórios a necessidade e ajudar a implementar. Eles dizem assim, ó, registro de imóveis mudou o nome, agora é registro de nota devolutiva. Olha a imagem disso. Existe uma preocupação real em ajudar aquele usuário a resolver o problema? Isso é cultura. Está na lei. Na lei diz que eu tenho que pedir esses documentos, então o usuário tem que resolver. Mas por que você não ajuda ele a resolver? Não dá o caminho. Não é para você fazer ilegal. Você tem que dar o caminho, dar a solução, dizer para o usuário, faz isso, faz assado, vai lá, vem cá. Aqui você precisa ajustar aqui. Então tem que dar alternativas para eles. Vocês não têm faturamento em cima do ato pronto? É isso. E para o ato estar pronto tem que resolver. Só que essa necessidade de resolver coisas imprevistas é muito pequeno em relação ao diário. Aquilo que já está funcionando e acontece rapidamente dentro do cartório. Porque a cultura do cartório é ter a entrega do documento rápido, é ter segurança jurídica. Então, a equipe tem esse movimento. Quando chega algo para ela, ela tem o foco na resolução, não o foco em reclamar,
Não foco em entregar com menos prazo, com mais prazo. Não com foco de não cuidar todos os detalhes, já que a outra pessoa vai fazer a conferência daquele documento. Não fica comprometida em fazer bem certo da primeira vez. É isso, é mudança de cultura. Só que para ter essa mudança de cultura, o titular tem que dar a batida do tambor. É o titular que orienta qual é o caminho. Aqui, ó, esse é o norte, eu quero que seja feito dessa forma. Aqui a gente só faz assim, correto, certo, da primeira vez. Sem retrabalho, sem erros. Então, a cultura organizacional deve ser vista pelo titular. Outro ponto que o titular precisa olhar para ter essa visão sistêmica é ver todas as partes interessadas. Quais são as partes interessadas do cartório? Me diz aí. Quais são as partes interessadas que um cartório tem? Os usuários? Quem mais? Os colaboradores? Os fornecedores? Quem mais? Escreve aí para mim. A sociedade? O tribunal? O próprio titular, ele é uma parte interessada. A família dos colaboradores é parte interessada? Claro que é. Mas eles não trabalham aqui no cartório, Denise, mas eles sobrevivem daí. Eles têm uma pessoa da família deles que está dando o tempo dela de vida aí para você. 8 horas por dia, mais hora extra. Então, a família, ela é parte interessada do cartório. Então, eu preciso identificar. Primeiro, listo todas essas partes interessadas. Depois, eu verifico quais são os deveres dessa parte interessada e quais são os direitos dessa parte interessada. Eu preciso mapear isso. Eu preciso identificar isso. Porque é essas informações que irão me ajudar a melhorar a cultura organizacional. Então, o titular, com essa visão ampliada, ele precisa olhar para o propósito de existência para mexer na cultura e identificar as partes interessadas e o que ela precisa e o que é a obrigação dela. Além disso, ele também precisa mapear todos os processos. Mapear os processos. O que esse cartório faz de atividades? Quais são as atividades executadas pelo cartório? Divida isso em áreas, fica mais fácil de vocês pensarem. Então, existe uma área que é o administrativo do cartório, então eu mapeio quais são os processos que a área administrativa tem, né? O que a área administrativa faz? Folha de pagamento, atendimento a fornecedor, faz compras, né? Faz pagamentos, enfim, identifico tudo que o administrativo faz. Dependendo do tamanho do cartório, é segmentado em recursos humanos, em compras, enfim, né? Mas às vezes o cartório é pequeno, uma única pessoa é administrativo que resolve tudo. Então, dependendo do tamanho do cartório de vocês, vocês colocam todas as atividades que esse administrativo faz. Descrevam. Vocês estão anotando aí? Anota aí. Isso que eu estou falando é importantíssimo, já é solução para amanhã, para você já colocar em prática aí no cartório. E daí, para quem que vai fazer isso? É o administrativo. A pessoa que está trabalhando no administrativo vai listar, não é você. Ela lista tudo e você olha junto com ela para ver se ela está fazendo alguma atividade que não é dela. E daí, com isso, a gente repassa para outra pessoa e ganha tempo. Acelera o processo. Por isso que é importante a pessoa estar aqui. Vocês precisam que toda a equipe assistam a jornada do prazo zero. Atendimento. Tem que mapear todas as atividades do atendimento. Recepção do usuário, vai protocolar, faz orçamento, enfim, tudo que o atendimento faz. Aplica pesquisa de satisfação com os usuários, todos os processos listados. O que o atendimento faz? Daí, aqui eu dividi por setores específicos da área de cartório, processos, né? Setor de certidão. O que o setor de certidão faz lá? Quais são atividades? Certidão de ônus, enfim, todos os tipos de certidões. Vai estar descrevendo lá como processos.
Notas, se é tabelionato de notas, como faz uma escritura, como faz uma procuração, tudo que o setor faz. Todas as atividades. O setor de registro, a mesma coisa. Setor de intimação, vamos dizer que é um cartório de protesto. Enfim, tudo. Setor financeiro, para aqueles cartórios que têm uma área específica para o financeiro, o que ele faz? Compras a pagar, contas a receber, pagamentos das DARFs, do administrativo, que ele também ajuda no processo, enfim, tudo que o financeiro aí do seu cartório faz. TI, se tem um setor de TI, o que o técnico lá faz? Quais são todas as atividades deles? Setor de arquivo, alguns cartórios têm setor de arquivo, ou às vezes é junto ali com o registro, a mesma pessoa faz, dependendo do tamanho do cartório. Então, se tem um setor específico, lista tudo o que ele faz. Se não tem setor específico, isso vai ser listado lá dentro do setor de registro, por exemplo. Se é a pessoa do registro que executa essa atividade do arquivo. Lá tem que estar descrito. Então, aqui são exemplos que eu estou trazendo para ajudar vocês a pensarem e adaptarem para a realidade aí do cartório de vocês. Apoio. Tem algum setor de apoio que ajuda, de repente, a minutar uma escritura, uma procuração? Então, tudo que esse setor de apoio faz. Então, vocês percebem que todas as atividades do cartório vão estar listadas nesse mapeamento? Se alguma coisa não tiver listada e é feita, vocês vão ter dois caminhos. Ou vão excluir ela não é necessária para o cartório, ou vocês vão inserir em algum lugar que o responsável faz parte de um setor específico. Mas isso não pode ficar solto. Tem que achar um lugar. Então, nessa visão sistêmica do titular, e é tudo o titular que precisa pensar a respeito disso, para organizar a estrutura e a própria equipe ajudar no complemento, mas ele vai dizer para a equipe que ele quer esse mapeamento. Ele quer essas informações, que elas são importantes para a tomada de decisão e para enxergar a realidade do cartório de vocês. Vocês tenham certeza, se vocês fizerem isso amanhã, vocês vão ficar chocados com muitas coisas que são feitas e vocês nem sabem. E vou fazer um parêntese aqui, vou contar uma história. Teve um cartório que nós chegamos lá, o titular passou no concurso e a Chay foi contratada para ir antes dele assumir o cartório, antes dele tomar posse. Para a gente conversar com as pessoas que estavam lá, para ver se ia recrutar aquelas pessoas para permanecerem no cartório ou não, ou se a gente teria que buscar externamente. Então, a gente foi para fazer esse filtro. Só que o nosso olhar é amplo, né? A gente já conhece muitas coisas e a gente fica ajudando onde é possível. Daí eu conversei com uma senhora que já estava aposentada, estava trabalhando no cartório com o interino anterior, ganhava um salário muito alto, porque fazia mais de 30... Ela era aposentada e a vida inteira trabalhando no cartório, só para vocês terem uma ideia. Então, o salário dela era muito alto, porque na época anterior os salários eram diferentes do que é hoje. E eu fui verificar o que ela fazia. Ela fazia edital, era um cartório de protesto. Ela fazia edital que ia para o jornal. Para executar aquela atividade, ela levava 20 minutos por dia. Mas como que a pessoa vai justificar estar ali no cartório, ganhando um salário alto, para trabalhar apenas 20 minutos produtivo? Ela teve que achar outras coisas para fazer. E ela não fez errado. Ela fez certíssimo. Ela começou a criar umas planilhas, ela entrava em contato com as pessoas, ela procurava na lista telefônica os números das pessoas para contatar. Ela foi achando um método de trabalho para justificar a presença dela no cartório e, ao mesmo tempo, de contribuir de alguma forma. Só que ela contribuía com algo que não gerava valor para o cartório. Era uma boa pessoa, a intenção era maravilhosa, mas não estava alinhada com os objetivos estratégicos do cartório. Então, tudo aquilo que é produzido dentro do cartório ou de qualquer empresa, ele tem que gerar valor para a empresa e não sugar os recursos da empresa. Porque eu estou pagando 7 horas e 40 do tempo dela para nada. Para aquele serviço não era necessário.
E se o titular não tem essa visão sistêmica, ele não sabe o que está acontecendo em todas as bancadas. Ele não tem essa informação. Então, por isso é importante de fazer esse mapeamento. Quem é que vai fazer esse mapeamento aí? Diz, #eu. Comenta aí. Quero saber quem vai estar comprometido comigo em realizar essa atividade. Porque não adianta nada eu vir aqui fazer 3 aulas gratuitas para vocês, trazendo solução para reduzir o prazo, que a minha meta é que vocês reduzam 50% do prazo de vocês, se não tiver ação. E é aí o ponto. Quantas vezes outros colegas dizem, faz isso, faz assado, porque eu faço assim, e vocês não fazem? Não vão ter resultados diferentes. Se não fizer coisas diferentes, os resultados permanecerão iguais. Então aqui, ó, é a primeira dica da aula para solucionar, para ajudar vocês a terem essa visão sistêmica. Outro ponto é a redução do retrabalho. Então, lembra na aula de ontem lá que a gente viu aquele vai e volta, vai e volta, vai e volta? Aquilo lá é retrabalho. É trabalho inadequado. Também contei ontem daquele documento que chegou no balcão, foi protocolado, foi para uma salinha, grampearam com o grampeador lá o documento, ele subiu para outra sala e lá na outra sala tiraram o grampo. É retrabalho. Trabalho indevido. Trabalho mal feito. Então, aqui eu estou trazendo para vocês uma solução para vocês reduzirem o retrabalho aí no cartório. O primeiro é adequar as etapas do processo. Eu tenho que saber quais são as etapas. Lembra, vocês mapearam lá antes, né? Foi o nosso slide anterior. Mapeou lá. Eu enxerguei que lá no atendimento inicia assim: recebe o usuário. Na recepção, orienta ele para ir para um determinado caminho. Ele tira a senha, ele senta para aguardar, mede o tempo de espera. Depois ele é chamado no guichê, o atendente começa a atendê-lo. Isso é processo. Eu estou detalhando o caminho que o documento vai fazer ou do serviço que eu estou prestando. E isso a gente faz nesse documento que eu estou trazendo aqui como um modelo para vocês, que é um fluxograma. Porque eu inicio as atividades, e aqui eu trouxe um fluxograma de registro, para quem tem lá o prazo zero, tem todos os modelos lá, de todas as atribuições, de tudo que é possível a gente colocou lá. Então aqui no registro tem um início, é feita a distribuição do protocolo, depois é feito o cadastro, depois vai para análise. Se estiver conforme, ele segue aqui. Se não tiver conforme os documentos, depois da análise, ele vem para cá. Então, se não tiver conforme, eu dou uma nota devolutiva e vem para cá, encaminhar para o atendimento. Depois entregar o documento e final. Vocês percebem que tem um fluxo? E o fluxo só tem um sentido? Diferente daquele outro exemplo de ontem, que voltava para as mesmas salas. É isso. Daí, se o documento está conforme, elabora o texto, ou faz a minuta, né? Confere, finaliza, separa o documento, daí ou vai para arquivo ou vai para o usuário. E daí segue o trâmite, encaminhar para o atendimento, entregar o documento pronto. Finalizou. Então, se vocês tiverem um fluxograma de cada um daqueles mapeamentos de processo que vocês descreveram na tela anterior, vocês vão ter um caminho fluido. Um lugar só. Por isso que às vezes a gente orienta, quando os titulares assumem o cartório, a gente ajuda até no layout dos móveis no cartório, para ter esse caminho do fluxo do documento. Porque naquele exemplo que eu dei ontem, que ia e voltava para a mesma sala, a gente não teve poder de mexer naquele fluxo naquele momento. Não tinha. Hoje o cartório está totalmente diferente lá e o fluxo já acontece desse jeito. Mas às vezes é impossível. Então tem um vai e volta ali menor possível. Mas o ideal é isso. Não tem volta. Ele só vem, ó, fluido. E vai para o final. É assim. Então vocês precisam agora, como a segunda atividade, anota aí no caderno,
para fazer a redução do retrabalho, fazer todos os desenhos dos fluxogramas, de todos aqueles processos que vocês viram aqui. Vocês mapearam os processos. Tem que ter um fluxograma para o administrativo, um fluxograma para atendimento, um fluxograma para certidão, um fluxograma para notas, um para o registro, um para intimação, né, dependendo do tipo de cartório, um para o financeiro, um para o TI, um para o arquivo e um para o apoio. Todos os que vocês listarem aqui, que são compatíveis ao seu cartório, precisa desenhar o fluxograma. Um para cada processo. Vocês percebem que agora vocês estão começando a enxergar o cartório de vocês? Todas as atividades. Vocês vão perceber a hora que desenhar aqui, se vai fazer o edital para ir para o jornal, que hoje nem sei se vai para jornal ainda, né? De repente em alguns lugares ainda vai perceber que o serviço terminou em 20 minutos. E o que mais que aquela pessoa faz? Vai começar a saltar nos olhos de vocês muitas informações para vocês tomarem decisões. E não está sempre faltando gente no cartório? Sempre estou precisando contratar gente e não tem gente qualificada no mercado? Sempre acontece. Então, por que não realocar essa pessoa que está subutilizada num outro setor? Que já sabe a cultura, já conhece o sistema operacional e está ali louca para ter uma produtividade, para ser impactada pela cultura da organização, naquela visão sistêmica do titular. Ela quer ser útil para estar ali, quer fazer sentido para a sua vida. Não pode ser mais só um dia de trabalho por um dia de salário. Tem que ser para uma entrega muito maior para a sociedade, para fazer jus estar ali, valer a pena levantar de manhã. Então, mas é a missão do titular organizar isso. Fazer isso acontecer. Então, primeiro, ele tem que ter uma visão sistêmica. Depois, ele tem que fazer a redução do retrabalho. E vocês vão ver muitos gargalos aqui. E o legal é vocês desenharem o atual, bem real como tá, não importa se for doloroso, porque eu sei que é doloroso fazer esse desenho. E às vezes a gente fica com muita raiva, porque a gente não percebeu antes. Mas, fazendo o desenho atual, e depois pega o modelo e compara. E o que eu posso fazer com a minha realidade aqui, fazendo os ajustes que é possível nesse momento para mim. Com certeza vocês vão ganhar alguns dias aí. Tenho certeza. Agora, eu adorei isso que eu inventei. Replicar o titular. O que é replicar o titular? Vou botar até uma imagem aqui para vocês verem. Olha só. Replicar o titular é como se o titular estivesse em todos os lugares do cartório. Não é um sonho? Ter a Denise lá na recepção atendendo, ter a Denise lá no financeiro fazendo as atividades, ter a Denise lá nos processos, ter a Denise lá no estratégico. É o ideal, porque eu sei que eu, titular, sei fazer muito bem feito aquela atividade. Mas não é a minha função, certo? Estar lá na operação, estar lá no balcão fazendo atendimento permanente para os usuários que chegam. Não é a função do titular fazer isso. Mas é como se ele estivesse lá. É como se a pessoa que estivesse lá estivesse pensando igual o titular está pensando. Tomasse as decisões como se fosse o titular lá. Isso é replicar o titular. Peguem essa imagem que eu fiz aqui, né? E que, óbvio, que eu fiz a minha, né? Não poderia pegar a imagem de vocês. Mas faz com a imagem de vocês. E enxerga assim. Vários Pedros, vários Paulos, várias Marias, em todos os lugares. É o sonho. Mas para isso, precisa criar os meus queridos POPs. Procedimento operacional padrão. Quando existe padronização das atividades, é como se eu estivesse executando a atividade. Porque a pessoa vai seguir o passo a passo. E seguindo o passo a passo, ela vai chegar no resultado que eu chegaria. Porque esse passo a passo que ela desenhou lá, eu, titular, aprovei. Percebo que é seguro, que é célere e vai dar satisfação para os usuários. Eu aprovo isso.
E daí a pessoa que está na recepção, no atendimento, vai executar daquele jeito. Pensa comigo, McDonald's. Não é igual em todos os lugares? Ah, não, aqui o McDonald's tem um molho diferente. Não existe. Por quê? Existe um POP, um padrão para ser seguido. O gosto da carne tem que ser a mesma. O gosto do molho tem que ser a mesma. A quantidade de alface colocado dentro de cada hambúrguer tem que ser a mesma. O tipo de pão colocado em cada hambúrguer é o mesmo. E é isso que vocês vão fazer no cartório. Vocês vão criar procedimentos padrões que, independente de quem estiver lá executando, vai fazer igual. Igual. Da mesma forma. Ah, eu estou com um problema aqui no registro, estou com gargalo, aumentou aqui, veio uma quantidade de compra e venda lá da caixa que nós não estávamos esperando. Tira alguém do outro setor, coloca lá para ajudar, mas tem um padrão para ele seguir. Ele pode ser que não consiga fazer 100% daquilo, que ele tenha dúvida em algum dos detalhes. Mas o meu tempo para tirar dúvida desses detalhes reduz para isso, do que eu sentar do lado da pessoa e ajudar ela a fazer. Eu perco meu tempo e perco o tempo dela. Em vez de eu ganhar um colaborador e meio, eu perco 2. Então, o POP ajuda muito nesse sentido. Então, vocês vão definir modelos de minutas. Lá para quem é do prazo zero, do treinamento online, tem todos os modelos de todos os tipos de minutas lá, que é só adaptar de acordo com a legislação do estado e do município. Então, os modelos estão lá, vai dar insights. Ah, eu nunca tinha pensado em fazer isso, porque a minuta pronta, o colaborador vai chegar lá e vai preencher só os campos necessários. Já vai estar dentro do sistema. Não tem dúvidas na hora. Isso gera uma satisfação gigante para o colaborador, porque ele não precisa estar questionando ninguém, ele sabe como fazer. E também todos os modelos de checklist, para todos os tipos de atos, para adaptar de acordo com a realidade da lei estadual e do município. Tem que fazer os ajustes sim, mas já tem 80%, 90% das informações lá. Ganha tempo, padroniza. E depois que os POPs estão prontos, eu preciso treinar as pessoas. Vou treinar quem? Os POPs do atendimento são os atendentes que eu vou treinar. Não preciso treinar com aquele POP outros setores. Não. Só quando um colaborador for ajudar no outro setor, que daí eu vou treinar antes. Senão, eu qualifico ele muito bem naquele setor lá. Ah, Denise, e quando muda a lei, como que faz? Nós vamos lá no POP, que é vinculado àquela alteração legal, e vamos ajustar, às vezes, uma linha. O POP está pronto, então vamos fazer um novo POP. O procedimento é o mesmo, ele só vai ter um detalhe, em vez de ele ir por aqui, ele vai por lá. Ele tem que pedir um documento a mais aqui, ou não precisa mais pedir um documento lá. Eu faço um ajuste no POP, mas o procedimento está lá, definido, descrito. Me diz aí se não aumenta a qualidade do serviço. Gera mais segurança jurídica ou menos? Muito mais. Porque vocês sabem que a pessoa vai executar daquele jeito. Vários titulares já reclamaram dizendo que, Denise, eu achava que eles faziam assim e eles não fazem. E a pessoa fica assim, ó, tremendo, porque não tem segurança jurídica naquele método que estava sendo executado. Vários casos. Você tem segurança que todas as pessoas fazem do jeito que você acha que deveria fazer? Então checa. Checa lá. Porque se você tem um procedimento descrito padrão e esse procedimento padrão precisa passar por auditorias periódicas para eu realmente ter garantia que isso está sendo executado, porque não adianta nada fazer POP e botar na gaveta ou deixar na pasta do arquivo lá na nuvem, sem usar. Também já aconteceu em vários casos eu chegar em clientes novos e o cliente tem uma pilha de POP lá. Ah, fulano de tal do cartório tal lá, que é cliente de vocês, me passou todos os POPs. Eu digo, tá, mas tu já implementou? Não. Não adianta ter sem fazer. Tem que fazer. Tem que colocar em prática. Tem que fazer as adaptações à sua realidade. É mais difícil? É, porque é diferente do que eu faço no dia a dia. Por isso que é difícil fazer. Mas é só iniciar.
E se eu usar a equipe para me ajudar nesse processo, eu apenas como titular vou estar aprovando, não vou estar operacionalizando. Então, esse é o terceiro pilar que eu estou dando nessa aula de hoje, que já vai gerar resultados aí para vocês. Vocês vão mapear os processos, vocês vão fazer o fluxograma desses processos e dentro de cada fluxograma vocês vão abrir procedimentos operacionais padrões, com modelos de minutos e com modelo de checklist. Reduz ou não reduz prazo? Com certeza reduz prazo. Aumenta ou não aumenta a segurança jurídica? Com certeza aumenta a segurança jurídica. Simples assim. Viu que é fácil? É muito fácil. É muito simples. Mas o que precisa? Ação. Sem ação não tem resultado. Convido vocês para essa ação e para conseguirem reduzir os seus prazos no mínimo 50% aí. O que não é medido não pode ser gerenciado. Essa frase eu adoro, porque é através de dados que a gente toma as melhores decisões. E a gente tem que saber o que deve ser medido aí. E eu vou convidar o meu colega, André, para vir aqui para fazer uma atividade. Traz meu celular, por gentileza, aqui. Esse aqui é o André, nosso jornalista. Olá. Ele que é responsável de entrar em contato com vocês nessas mídias. Ele é o cara. E ele foi a pessoa que abriu o nosso congresso lá em São Paulo. Então, ele adora a gente. E o André está aqui para, além de nos ajudar nessa aula desses 3 dias, né, dessas 3 noites, para fazer essa atividade, para demonstrar para vocês algo que eu quero trazer a respeito da medição. Eu vou pegar um cronômetro aqui, André, só um minutinho. Deixa eu achar aqui o cronômetro. Eu vou pedir para o André fechar os botões da camisa de cima para baixo. E vou medir isso, tá bom? E daí vocês coloquem aí no chat quanto que dá o tempo que eu vou falar, tá bom? 1, 2, 3, inicia. Ok. 15 segundos e 72. Anota aí, 15 e 72. Deixa eu anotar aqui para eu não perder esse dado. André, pode desabotoar, por gentileza, enquanto eu anoto aqui, 15 e 72. Ok. Deu? Agora, eu vou pedir para o André inverter, abotoar de uma forma diferente que ele tinha abotoado antes. A atividade é a mesma ou não é? A mesma, abotoar a camisa. Só que agora ele vai inverter. Vai fazer de baixo para cima, né? Vou medir de novo. Então, 1, 2, 3, foi. R$21,86. Então, André, tua melhor habilidade para abotoar a camisa é de cima para baixo. Tu vai ganhar alguns segundos na tua vida, tá bom? Obrigada, querido. Vocês percebem que a atividade foi a mesma? A mesma coisa, abotoar os botões. A quantidade de botão era a mesma? A mesma. A habilidade da pessoa, diferente. Ela tem uma habilidade melhor de um determinado jeito. Então, às vezes, a gente tem algum colaborador lá no cartório que faz muito mais rápido. A quantidade de documentos que ele executa é muito maior do que o colega durante o dia. O que ele faz de diferente? É isso que vocês têm que perceber. Ele está abotoando de cima para baixo, de baixo para cima. Porque a ideia é ele fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento, no mesmo fluxograma, certo? Mas tem algum detalhe lá que ele está fazendo diferente, que está gerando resultado e que está me agradando o resultado que ele está conseguindo. Então, por que não replicar isso para todos? Então, eu trago aqui para vocês
a possibilidade de vocês começarem a medir, a identificar. Então, tempo médio de espera é o indicador que eu sugiro que vocês tenham. Além de ser obrigatório por lei, né? Que vocês têm que ter um limite das pessoas esperando no cartório, também é legal para vocês fazerem essa análise. Não é só para justificar para a sociedade que vocês estão atendendo um prazo desejado. Não. Qual é a alta performance que vocês vão ter ali para tirar segundos em cada um dos processos e ganhar tempo e qualidade de vida? Tempo médio de atendimento, outro ponto, outro indicador. Prazo médio de registro e averbação, outro indicador. Prazo médio, vocês viram ontem na lei, entrou o protocolo, começou a medir. O protocolo está pronto na recepção, parou de medir. Prazo médio de entrega de escritura, mesma coisa. Índice de erro operacional e não conformidades. Eu tenho que medir a quantidade de erros. Ai, Denise, mas se eu medir erro, as pessoas vão ficar desmotivadas. Tudo depende do como. Porque erro é mostrar a qualidade do serviço. O meu índice de qualidade, o quanto eu entrego sem conformidade. E eu avalio os erros para fazer a correção disso e para isso não vir a se repetir depois, porque eu preciso mudar o processo. Alguma coisa lá no meu POP tá falha que as pessoas ainda estão errando. O que eu preciso amarrar para evitar esse erro? O que eu preciso mudar no processo para evitar esse erro? Então, esse erro ele é benéfico. Aqui no escritório nós temos uma meta de erros. Nós temos uma meta de errar mais rápido. Quanto mais rápido a gente errar, mais rápido a gente corrige o processo. E corrigindo o processo, o erro não volta. Então, estou sugerindo aqui para vocês terem índices que façam essa medição. Produtividade individual e setorial. Eu preciso medir quanto que as pessoas produzem. Quanto que elas estão conseguindo registrar durante o dia. E esse trabalho que eu fiz com o André aqui de medir o tempo dele abotoar os botões, eu fiz num cliente lá em 2008. Naquela época nós não tinha internet do jeito que tem, né? Não tinha softwares do jeito que se tem. E eu sentei do lado da pessoa lá que registrava mais rápido para medir quanto que ela fazia um ato de compra e venda, com um cronômetro. E daí fiz a medição. Sabe quantos atos de compra e venda era possível fazer naquela época, com aqueles recursos lá de 2008? 24 compra e venda durante o dia. Uma única pessoa, se ela fizesse só isso. Quantas compra e vendas você está fazendo aí por pessoa por dia no cartório? Dá uma olhada. Dá uma analisada. Mas você só pode fazer essa percepção se tiver um indicador individual. Quanto que a minha equipe está produzindo no dia, no setor? Tudo que entra, sai? Eu tenho que ter a capacidade de entregar tudo aquilo que entra, não a mesma coisa. Por exemplo, hoje entrou 10 títulos aqui no cartório. Foram 10 títulos protocolados. Então, eu tenho que 10 títulos dar conta de executar com a equipe que eu tenho. É isso, prazo zero. Então, vocês conseguem medir setorial se está funcionando ou não. Então, esses são os indicadores que eu trago aqui para vocês começarem a criar apenas alguns exemplos, para vocês, a partir de amanhã, terem esses indicadores. Então, vocês têm 4 atividades para executarem para amanhã. Uma, listar todos os processos, fazer o mapeamento dos processos que tem aí no cartório. Outra, desenhar os fluxogramas desses processos. Outra, descrever os procedimentos operacionais padrões de cada etapa desse fluxograma. E 4, é listar os indicadores de desempenho e começar a medir eles. De que forma? Segura, medindo a mesma coisa, do mesmo jeito, comparando laranja com laranja, limão com limão. Não posso ter regras diferentes, a regra tem que ser a mesma. Então, são 4 soluções que eu estou trazendo para vocês para a redução drástica do prazo aí de vocês no cartório. Voltei sem querer. Certo? Era para vocês verem de novo, né? Então, voltando lá à nossa lei.
Os oficiais de registro de imóveis terão 10 dias úteis para apresentar por escrito todas as exigências que julgarem necessárias ao registro e satisfeitas as referências exigidas. Então, terão 10 dias úteis para fornecer certidões e devolver a segunda via autenticada. E daí tudo isso que a gente está trabalhando nessas 2 aulas, e amanhã a gente vai trabalhar mais um pouco em relação a isso, atende facinho, facinho, facinho isso que está descrito nessa nova lei. Muito tranquilo, muito leve, com prazos muito menores, mas precisa o comprometimento de vocês. Vocês precisam estar atentos a esses detalhes, aplicar o método correto, né? Quem faz bolo aí? Eu sou péssima em fazer na cozinha, nossa, né? Mas eu sei lá que no bolo vai farinha, vai ovo, vai manteiga, vai fermento, vai, enfim, vários ingredientes para fazer o bolo. E não tem lá um passo a passo de como fazer? Não é à toa que tem esse modo de fazer. É um método para eu conseguir um resultado efetivo no final. Então, quebra os ovos, separa a clara da gema, bate as claras em neve, bota depois a farinha, bota o leite, ou bota a água, bota a manteiga, tem uma ordem. E por último o fermento e só mexe, só mistura o fermento. Não pode nem bater. Adianta eu colocar o fermento no início e depois quebrar os ovos, depois botar tudo dentro e mexer tudo junto? Vai gerar o mesmo resultado? Não vai. Mas não são os mesmos ingredientes? São. Mas o resultado é outro. Então, por isso que é um método. Ele é testado, ele foi checado. E eu vou falar mais sobre isso amanhã para vocês. Aqueles que tiverem interesse, venham na aula amanhã, que eu vou estar falando sobre isso e disponibilizando o método para vocês. Então, tem uma regra que deve ser cumprida. E eu estou trazendo aqui para vocês, nessas 4 soluções, dentro dessa ordem, para vocês já a partir de amanhã reduzirem os seus prazos. Então, eu trago aqui alguns exemplos de tempos, de indicadores, né? Nesse primeiro aqui é tempo médio de entrega, e lá é tempo médio de registro, 2 modelos só, né? Então, aqui um prazo de 1,69, 2,42, 3,82, 2,99, 4, 3,87. Vocês percebem que é 3,87? Não é eu acho que é 3, está por volta de 3. Não, é 3,87. E esse indicador é lá no nosso sistema gerencial Chai, que esse cliente está utilizando, ele tem uma média de tempo médio de entrega de registro de 3,13. Nós estamos falando dia, ó, dia versus meses. A média dele está 3,13 e a meta que ele estipulou é 3. Está 0,13 acima da média. Então, eles têm que ajustar alguma coisa, porque eles estão fora, não estão cumprindo meta. De 3,13. Esse outro exemplo aqui, 4,42, 13,10, 4,12, 4,14, 4,29, 5,14. A média está 2,30. A média geral, a média aqui do período, que daí como está zerado aqui, não é valorado esse número aqui ainda. A média geral está 4,20 e a meta dele é 3. Também está fora da média. Vocês percebem que existe um monitoramento para eu fazer uma tomada de decisão mais segura? O que eu tenho que fazer aqui para o meu prazo médio de registro atingir a meta? De repente pago 1 hora extra que eu já consigo resolver. Ou digo para as pessoas que têm que trabalhar no sábado, e daí aviso isso na segunda-feira, mas se até sexta-feira estiver dentro do prazo, não precisa trabalhar no sábado. Imagina o que acontece. Dica boa aí. Tempo médio de registro, né? A mesma coisa. São 2 cartórios totalmente diferentes que fazem uma mesma medição. E que se não tiver esses dados, a decisão tomada ela é muito tardia. Após o problema estar muito grande. Assim não, você vai acompanhando periodicamente e já toma a decisão ali para reajustar.
não deixar crescer. Por isso que o prazo não volta. Por isso que o método fica. Entende? O prazo fica baixo, sempre. Vocês já ouviram várias vezes eu falando que lá no primeiro registro de imóveis de Joinville, da doutora Bianca, o prazo é abaixo de 3 dias há 12 anos. 12 anos. O prazo não volta. Erros internos, né? Medido, aqui teve um erro, mais um erro em abril, mais um erro em maio. Então, a média geral está 0,5 do período, porque teve 2 meses que não teve erro, a meta era 2. Aqui também a mesma coisa, 0,09 de erros. Março a mesma coisa, a média 0,03 e a meta é 0,1. Eu estou analisando os resultados na hora. Aqui são erros de impressão e digitalização, aqui são erros internos. Então, cada cartório começa a criar os indicadores que faz sentido para si. Porque esses dados são para resolver problemas meus. Por isso que, às vezes, o que o outro está fazendo lá é muito distante do que é necessário para mim. Então, nesse gráfico, são erros de impressões e digitalizações. Nesses são erros internos. Cada lugar precisa ter indicadores apropriados à sua realidade. Tem que fazer sentido eu estar medindo esses indicadores. Eu não posso ter 200 indicadores só para ter uma medição. Eu tenho que ter indicadores que sejam importantes para eu tomar a decisão. Então, vocês começam a ter dados para decidir certo da primeira vez. Então, espero assim, que essa aula de hoje movimente vocês para a ação, porque eu estou trazendo muitas atividades já para vocês executarem, para vocês colocarem em prática aí no cartório de vocês e já gerar resultado a partir de amanhã. Então, a lista de presença vai ser liberada daqui a pouquinho, né? Vocês preencham a lista de presença para ganhar o presente, para ganhar o certificado. Quem não está no nosso grupo do WhatsApp, entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Mas amanhã vai ser uma aula muito especial, onde eu vou estar trazendo mais informações para fechar o método que nós desenvolvemos e que ajudou vários cartórios no país a reduzir drasticamente seus prazos. E vocês viram que eu consegui reduzir 75% dos prazos de um cliente em 15 dias. Então, você também consegue. Então, dê um like aqui nessa aula de hoje, tire uma fotinho, coloca lá nas mídias sociais, faz um stories dizendo que você está participando dessa aula, faça um movimento, porque movimento gera resultado. Além de gerar compromisso com você mesmo de fazer aquilo que é necessário. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Comentem aí para mim se gostaram ou não. Coloquem lá nas mídias também, se não conseguirem colocar aqui, coloquem lá se vocês gostaram ou não dessa aula, se está fazendo sentido para vocês. E espero estar contribuindo muito, muito, muito para que os cartórios do país reduzam os seus prazos e a gente melhore as economias das cidades. Tá bom? Beijo grande e fiquem todos com Deus. Hoje a nossa realidade é outra. Todo o trabalho valeu muito a pena. Nós estamos com um prazo, a última medição de 1 dia e meio, né? Na nossa pesquisa de clima, a satisfação do colaborador recebeu uma nota 97,7 e hoje nós temos um retorno muito positivo do usuário com relação aos nossos procedimentos e ao nosso prazo. A nossa realidade hoje é outra e isso nos dá tranquilidade e muita felicidade no nosso ambiente de trabalho. Oi Denise, tudo bem? A gente está conseguindo implantar as soluções que a Roberta nos propôs e veio em muito boa hora. A partir de outubro, a gente já vem conseguindo diminuir um pouco os prazos, né? E em dezembro, então, a gente conseguiu diminuir bastante. Até por conta do receio de problema de balcão. E as soluções foram cruciais. Hoje você vê, hoje a gente está bem tranquilo aqui, a gente está conseguindo fazer serviço no mesmo dia. Um serviço que entra cedinho, ele já está conseguindo ir para a selagem no mesmo dia, né? Coisa que a gente estava no limite do prazo. Então, a gente realmente tem conseguido quase chegar no zero mesmo. Os títulos simples a gente está
tá conseguindo fazer muito bem, entregando com 2 dias, tá excelente. E muito disso por conta do aprimoramento aqui dos nossos procedimentos internos, em razão das soluções aí da Chay com a Roberta, né? Então, excelente mesmo, excelente mesmo. Agora, a gente tentar manter isso, né?